Olá, bem-vindos ao Cinemarden, a mais um programa especial da série Meu Filme de Cabeceira. E o convidado de hoje é Max Valarezo, do canal E Entre. aí, gente? Aqui embaixo vai ter o link do canal dele, apareçam lá, é muito legal. E vou direto ao assunto, Max. Qual é seu filme de cabeceira? Sim, o filme de cabeceira eu tenho alguns, né? Eu até fiquei debatendo internamente qual eu ia trazer, mas eu trouxe Serviço de Entregas da Kiki, do Hayao Miyazaki. Aí eu pergunto, ó, eu sei que você é fã do Miyazaki, você já fez até vídeo sobre isso, é um dos seus cineastas favoritos. Aí a minha curiosidade, por que entre todas as obras do Miyazaki, até outras assim mais conhecidas, mais emblemáticas, o serviço de entregas de Kiki é a tua favorita ou o teu filme de cabeceira? Eu não diria que ele é o meu favorito, porque assim, eu acho o conceito do filme de cabeceira muito fascinante, né? Porque ele não é o meu filme favorito do É, Miyazaki. eu Meu sei, filme eu sei favorito do muito bem o Miyazaki. que é isso. Meu filme favorito do Miyazaki A Viagem de Chihiro. E talvez hoje em dia o Serviço de Entregas aqui esteja em segundo lugar dentro da filmografia dele para mim. Mas eu acho que é mais uma questão de ser um filme. Serviço de Entregas aqui ao longo dos últimos anos foi um filme que eu me vi mais nesse sentido do filme de cabeceira, no sentido de, tipo, quero rever porque eu quero rever e aí ele tem uma coisa de que me faz querer voltar nele com mais frequência. E não necessariamente porque eu acho que ele é o melhor, mas é mais pela forma como ele me move, na forma como os sentimentos que ele me faz sentir, como ele pode me confortar de vez em quando. Então acho que tem um pouco disso. Eu não acho que um filme de cabeceira necessariamente tem que ser um filme que te conforte, porque, sei lá, os outros dois que eu fiquei debatendo aqui, pode até falar quais são, Claro, ou desviar claro. demais? Os outros Não, dois sem que eu fiquei me problema. debatendo era O Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel, e o Aham. outro era o Monty Python em Busca do Cálice Sagrado. Não são filmes que me confortam, eu vou para eles com certa frequência porque eu estou procurando algum tipo de reação emocional que cada um me fornece, né? O Monty Python é tipo quando eu quero rir muito, o Senhor dos Anéis é mais uma questão do escapismo mesmo, assim, para ir num mundo, num universo de fantasia. E esse vídeo de entregas daqui que é outro, que a reação emocional dele é outra, assim, é mais uma questão de conforto e de identificação e de me enxergar um pouco ali nessa personagem, um pouco não muito nessa personagem. Então, é por aí que começa. Uma coisa que eu acho bem interessante é que esse filme em particular, o Serviço de Entregas da Kiki, ele destoa um pouco dos demais filmes do Miyazaki. Claro, Sim, muitos elementos que são recorrentes na obra do Miyazaki. Tem a questão da magia, a Kiki é uma bruxa, tem a questão do voar. O Miyazaki é fascinado por aviões, por voar, e você vê isso praticamente em todos os trabalhos dele. No caso da Kiki, é a vassoura, ela sim. voa numa vassoura. Mas, assim, no geral, até talvez pelo fato de ele, pelo menos não fica muito claro, mas a cidade onde a Kiki vai passar aquele período, né, de transição que ela, como uma bruxa que completa 13 anos, precisa, né, sair, ficar um tempo fora de casa para descobrir seu poder, ver algumas outras coisas desse aprendizado. É uma cidade que lembra qualquer cidade da Europa, mas não do Japão. Exato, exato, É, exatamente. e eu até Inclusive, lendo sobre, só para fechar isso, até lendo sobre isso, uma das cidades que mais inspirou o Miyazaki na feitura dessa cidade foram cidades da Suécia. sim, exatamente. Uma em especial chamada Visby, que é uma. Eu tava lendo que Visby inspirou bastante e também um pouco de Estocolmo. Aham. Então você vê aquela coisa do mar, você vê aquela cidade com parece um rio ou um braço de mar que entra pela cidade. A arquitetura, né, remete à década de 1950, né? É um lugar meio que idealizado, né? E tem toda Isso. uma mítica, aquela questão dela sendo uma bruxinha é completamente aceita, não tem nenhum espanto, nenhuma coisa assim fora
do normal, né? E a relação que a Kiki vai estabelecendo com as pessoas daquela cidade. Exatamente. É porque também acho que eu entendo isso que você falou disso, é um filme que se destaca, né? Se a gente lembrar assim, no que ele foi fazendo nos anos anteriores, né? Porque ele ficou muito conhecido com as aventuras, né? Bem cheias de energia, né? Então, se você pega um Náusea do Vale do Vento, se você pega até o trabalho que ele tinha feito com o Castelo de Cagliostro, né? Que é da série do Lupin. Então ele ficou muito conhecido com isso e aí ele foi experimentando, né, com diferentes formatos e acho que o Serviço de Entregas aqui já é justamente ele querendo explorar um outro tipo de narrativa que vai ter fantasia, que ele gosta muito, vai ter a protagonista feminina, né, então e o voo e todas essas coisas que nem você falou, mas já é já é mais por um lado no sentido já parece um pouco mais, já tá um pouco mais na veia de um Totoro, por exemplo, né? Que o Totoro você vai ter uma aventura, vai ter fantasia, vai ter um pé um pouco parecido com algo real, porque é muito Japão rural, né? Então tem essa inspiração no local do mundo real e tudo mais. E, mas é uma coisa que já destoa, por exemplo, de outros filmes, porque não é uma história que vai ter tipo, um antagonista claro, né, como você tinha em outros filmes e tal. Então, é isso, é muito mais do que uma aventura para do bem contra o mal, que ainda nem gosto de colocar nesses termos, porque o Miyazaki tem um negócio que ele gosta de fazer, é quebrar esse maniqueísmo, né? Para ele as coisas Não, vão além do bem e do mal, né? não tem isso, né? Os É, obstáculos que ela enfrenta são obstáculos naturais, assim, eu digo naturais no sentido de não serem contra ela, são coisas, por da exemplo, vida real. uma tempestade, algo do gênero, ou um acidente com o Zeppelin, né, com o dirigir, Isso. não é nada. Exatamente. Então é muito fascinante, porque então ele vai largar essa ideia do bem contra o mal, não vai ter um vilão e tudo mais, mas isso ao mesmo tempo não quer dizer que não vai ter conflito, né? E aí porque ele, já que não tem o conflito contra um antagonista, então de onde vêm os conflitos da personagem, né? E aí você vai vendo que, na verdade, é um filme muito mais sobre os conflitos internos, os conflitos dela com as outras pessoas, ela se adaptar a uma nova Uhum. realidade, e amadurecendo mesmo. Então, É é muito mais um, um um drama de típico, fantasia. um típico ritual de passagem, né, Isso. da Kiki. Mas olha, vendo a carreira do Miyazaki numa perspectiva mais ampla, esse é o quinto longa dele. E ele Uhum. vinha do Totoro, o filme anterior, que foi um grande sucesso. E ele poderia, pelo menos é assim que eu entendo, ele poderia ter apostado no terreno seguro, de repente feito um Totoro 2 ou explorado mais algo como aconteceu em Totoro, mas ele leva tudo para um caminho completamente distinto. Como você bem disse, elementos que foram utilizados em Totoro são elementos recorrentes na filmografia dele como um todo. Mas é um filme que te leva, se você bota ele junto com os outros trabalhos, ele te leva para um outro caminho, né? E eu achei isso assim muito corajoso da parte dele de arriscar. Sim, com certeza. Não, eu concordo plenamente. E poder trazer não só a ambientação diferente, a personagem diferente, mas explorar essas ideias sobre o amadurecimento mais. Porque, assim, se a gente pega o Totoro, por exemplo, você tem uma questão do amadurecimento das meninas, mas elas ainda são muito novinhas, né? O amadurecimento aqui é outra perspectiva, né? E também é um filme que parece trazer muito umas questões pessoais do Miyazaki, na forma como ele se relaciona com a própria arte dele também, né? Então, é uma das coisas que eu acho que impacta muito esse filme para mim, hoje em dia, porque assim, a carreira da Kiki, né, assim, o trajeto dela é um excelente paralelo, e isso é uma coisa que não sou eu que estou inventando, isso aqui é uma leitura que muita gente tem feito nos últimos anos, como a carreira dela pode ser um paralelo para a carreira de artistas independentes, ou não necessariamente independentes, mas de artistas, ou então, e eu não me considero artista, mas eu sou um criador de conteúdo independente que tem que fazer um trabalho criativo, né? Com frequência e tudo mais. Então, você começa a ver certos paralelos aí. Então, eu me enxergo nela nesse quesito, mas o Miyazaki com certeza se enxergava muito nela nesse quesito também, né? De ser uma pessoa que decidiu trilhar esse caminho que não é convencional, digamos assim, porque fica claro quando
que chega na cidade grande que tem um certo estranhamento da sociedade, porque você vê que, beleza, a bruxaria é uma coisa normal nesse mundo, mas aí você vai vendo que a bruxaria é quase considerada uma coisa meio antiquada, de tempos passados, né? Então, rola um estranhamento não por ela ser uma bruxa, mas porque, tipo, a bruxaria parece realmente uma coisa de outra era, né? Que não se adequa tanto ao mundo moderno com o qual ela se depara e tal. Então, é um caminho não convencional. E o Miyazaki é um artista que foi fazer animação, né? E não é um caminho convencional para o Japão, que é um país tão tradicionalista, né? E tal. Então, então, acho que ele com certeza se coloca muito nela também, né? Talvez mais até do que nas outras personagens que ele tinha feito antes. E eu acho o filme também um dos mais solares e coloridos do Miyazaki. Uhum. Se bem que cor é algo que o Miyazaki sempre soube, sempre e sabe fazer uso muito bem, mas eu não lembro de outros trabalhos dele que tenham tido tanta cor e com raríssimas exceções, assim, se passa de dia, você vê tudo com muita luz, é tudo muito visível, assim, não tem muita sombra, tem muito mais luz do que sombra em Kiki. Isso é verdade, com certeza. E aí, por conta disso, quando você tem uns momentos mais de sombra, acaba tendo um impacto muito grande, né? Por exemplo, a tempestade, né? Uhum. Ou então quando ela tá fazendo a viagem para ir para a cidade, no comecinho tem os créditos de abertura, cria um ar de, tipo, realmente de... ainda não é opressão, mas assim, é um pouco de mistério, né? O mistério dela indo para uma nova cidade, escolhendo, ela nem decidiu qual é a cidade, né? Porque ela tá viajando e olhando assim para tentar entender para onde ela vai ir e tal, e aí ela tem o primeiro confronto dela com uma outra bruxinha e tal, um desentendimento, né? Então, esses momentos mais pontuais e acabam ressaltando muito por conta dessa predominância do solar, né? E temos também a figura do Didi, né? Sim, o gatinho. Exatamente, não, o gatinho é excelente. E, e que é engraçado, assim, quanto mais eu vejo, mais eu começo a prestar atenção também nele. Né? Porque eu acho Ele que é as quase primeiras um vezes que eu grilo assisti. falante, né? Em Ele é relação quase um grilo a falante, mas Kiki. é muito legal, porque, por exemplo, as primeiras vezes que eu assisti Kiki, eu obviamente estava muito focado na trajetória da Kiki, mas quanto mais eu via o filme, mais eu começava a prestar atenção um pouco mais no Gigi também, e ver que ele tem a sua própria narrativa de amadurecimento também, que ele vai começar de um jeito e terminar de outro, e que esse amadurecimento também tá lá para fazer ele parecer um personagem mais vivo, mas também para informar a gente sobre a própria Kiki, né? Então, pode dar spoiler do filme aqui? Pode, o Ah, filme tá. já tem 30 anos, né? Pô, eu Segundo tô avisando que vai dar Paulo, spoiler, então. segundo o Pablo Vilaça, a lei do spoiler só vale por 5 anos. Isso aí é baboseiro. O spoiler não tem prazo de validade, não. Mas eu vou, o que importa é avisar que vai dar spoiler. Então eu estou avisando que eu vou dar spoilers Então aqui. tá bom, Ok. bem spoiler Então, aí. sim, mas então, pô, isso que eu tava falando do Gigi, ele também servir pra gente entender um pouco mais da Kiki, né? É muito simbólico que, em certo ponto da história, ela para de entender o que o Gigi fala, né? Porque o Gigi é o gato falante, mas chega um ponto que ele só começa a miar, e aí ela percebe, ela não consegue mais entender o Gigi, né? E isso é bem no momento em que ela passa pela crise dela, né? Que ela não tá mais conseguindo voar, ela tá desanimada, ela não tá conseguindo fazer nada. Então, é um ponto de virada do roteiro, assim, que é muito forte para ela e pra gente. E o fato dele parar de ser entendido é muito grande, assim, é muito. É realmente perder um pouco da magia, um pouco da. É como se fosse um pouco, perder um pouco da inocência. Porque aquele negócio, quando você é criança e o mundo é mágico e você fantasia que você pode. Pô, eu quando era moleque, quando eu tinha, sei lá, 5 anos, eu tinha convencido que eu tinha poderes mágicos, Marley, sabe? Tipo, esse tipo de coisa, sabe? Quando você é criança, você. Então, a partir do momento que você. Que a Kiki para de conseguir entender o Gigi, não tô dizendo que ela que era coisa da cabeça dela, não, mas é um jeito de traduzir que quando você amadurece, certas coisas do mundo que parecia tão mágico para os olhos de uma criança, você vai amadurecendo, o mundo perde um pouco dessa magia, né? E o fato Uhum. dela parar de entender o Gigi é meio que para simbolizar um pouco dessa melancolia, né? De que você perde um pouco dessa inocência, desse olhar encantado com o mundo. E é muito legal que acho muito corajoso e o próprio Miyazaki querendo bancar a decisão criativa dele, que no final do filme o Gigi não volta a falar. Não. Porque em um filme de Hollywood,
no final ele voltaria a falar, para deixar todo mundo felizinho. Olha só que bom, tá tudo bem. Não, no final a Kiki volta a voar, ela consegue encontrar de novo a magia dela, mas o Gigi continua só miando. Eu acho que isso Exato. é muito bonito, é muito poético, porque é para mostrar que isso, beleza, ela pôde encontrar a força dela de novo e tudo mais, mas tem certas coisas que realmente se perdem quando a gente amadurece. E, Max, você falou do final, né? Dessa, digamos, se o filme fosse americano, poderia no final o Gigi falar de novo e tudo, mas o final do filme é muito legal também, porque o Miyazaki faz um uso bem legal dos créditos de encerramento, né? Ele continua contando a Isso. história ao longo dos créditos, né? Sim, que é uma marca registrada dele, assim, no É, comecinho da carreira, ele fazia muito isso com o fiquem Totoro, até ele o fim, que também tem mais faz. historinha aí. Sim. Inclusive, isso que eu tava falando sobre, um filme americano teria feito o Gigi falar e tudo mais, eu acho fascinante, porque, assim, quando o filme foi levado para os Estados Unidos pela primeira vez, pela Disney, que sempre distribuiu os filmes do Estúdio Ghibli, eles fizeram uma primeira dublagem, e essa primeira dublagem mudava muitas coisas, não só a dublagem, mas também o trabalho de som no geral. Então, em vários momentos do filme que não tem trilha sonora ou que não tem diálogo no original, na primeira dublagem, na primeira localização americana, eles colocavam trilha sonora onde não tinha, então, colocavam falas onde não tinha. Então, por exemplo, tem uma cena que a Kiki, ela tá assustada na rua, e aí ela fica sozinha assim, aí o Gigi tá na bolsa dela, mas ele não aparece no quadro, né? E aí é uma cena que ela não fala nada, ela fica em silêncio e ela sai andando assim de câmera. E aí, se você vê a primeira dublagem, eles colocaram a voz, o dublador do Gigi, falando coisas assim, tipo, ele não aparece no quadro, mas tipo, se incomodaram com o silêncio e colocaram ele pra falar, né, e tal. Tem outra cena que é quando ela briga com o moleque pela primeira vez, o de óculos, ela sai O andando e Tombo. não, o tombo. E aí, tipo, não tinha música, mas aí nessa primeira versão americana eles colocaram música, sabe, enquanto ela vai embora. Eu digo isso tudo pra chegar no ponto de que nessa primeira dublagem, no final, quando o Gigi sobe no ombro da Kiki, nessa primeira dublagem, eles colocaram o Gigi para voltar a falar. Então não é especulação minha. Hollywood fez de fato Pois esse final. E e eu li aí, também. quando teve. Aí, só para Sim, sim. concluir essa parte. Aí depois fizeram uma segunda dublagem, quando foram lançar em DVD, porque essa primeira dublagem era na época do VHS também. E no primeiro lançamento. Aí quando foram lançar o DVD, fizeram uma nova dublagem, um novo trabalho de som, e aí restauraram os silêncios e colocaram também o fato de que o Gigi não volta a falar, eles respeitaram, e aí eles se redimiram. Não, eu li em algum lugar que essas mexidas que a Disney fez, uma delas incluiu até trocar café por chocolate, porque tem uma sequência em que ela toma café, Sim. aí os executivos da Disney acharam que não seria um bom exemplo crianças tomarem café, e aí na dublagem trocaram café por chocolate. Pronto. Ai, pelo amor de Deus. E esse filme, além de ser um dos seus filmes de cabeceira, ele tem um lugar carinhoso comigo, porque é o filme favorito do Miyazaki e da minha filha. Ah, legal. Ela adora Totoro, ela adora Miyazaki, tudo do Miyazaki, mas o Kiki é o filme do coração dela. Tanto é que com o atual, com o noivo dela, eles foram a uma festa fantasia, ela vestida de Kiki e ele de Tombo. Ah, que demais. Muito bom. E ela levou a vassoura e tudo. Eles Ficou... têm um gatinho preto para levar de Gigi? ela tem um gatinho, mas não é preto, é assim, marrom claro, tipo um Tá café. valendo, tá valendo, Mas tá tá valendo. valendo, ela tem um gatinho. Só que o nome do gatinho não é Gigi. Sim, sim, não. Mas, Mas que legal. Não, mas mas é ela legal tem assim. mas ela tem uma cadela preta, né? Também não se chama Gigi, mas de qualquer Eu maneira, podia ter levado a cadela com o orelhinha de gato e fingido que era Gigi. Pronto. ficaria legal. Ai, ai. Mas E, Max, a gente já está chegando no final, é uma conversa rápida mesmo, só para destacar alguns pontos. Tem mais alguma coisa de o serviço de entregas de Kiki que você lembra a idade que você tinha quando viu esse filme a primeira vez? sim, eu lembro. Eu acho que é uma das coisas que eu não falei tanto até agora, mas eu quero trazer um pouquinho, porque eu falei muito do filme em si, mas eu gostaria de falar Uhum. um pouco sobre A por que que é tua relação importante. com o filme? A minha relação pessoal com o filme, que eu acho muito importante também.
porque eu vi o filme crescido, assim, pela primeira vez. Eu nunca tinha, porque eu conheci Miyazaki quando eu era criança, de fato, quando eu tinha uns 10 anos, eu fui ver A Viagem de Chihiro no cinema, e aí mudou a minha vida. Mas eu demorei muito tempo para ver os outros filmes do Miyazaki, né? Então, quando eu vi, olha só, pronto, esse ano completa 10 anos que eu vi Kiki pela primeira vez. Eu tô com 31, então eu vi o filme com 21 anos de idade, pela primeira vez. Já crescidão, assim, não era tipo, não, era tipo adulto mesmo, e eu nunca tinha Aham. visto. E foi o seguinte, eu Você já tinha um tive... canal, então, ou não já? Não, 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 ainda não Ainda tinha o não? canal, ainda não. O canal tem 7 anos. Então, o que rolou muito, o que aconteceu foi, eu tive a sorte de conseguir um intercâmbio para estudar cinema na França, quando eu estava na faculdade. E aí quando eu cheguei em Lyon, que era a cidade onde eu fui morar, eu tinha muito tempo livre. E aí eu tava, porque as aulas iam começar só daqui a 2 semanas. E aí beleza, eu vou ver uns filmes aqui que eu queria ver. Aí eu fui e sentei pra ver serviço de entregas da Kiki. E aí me marcou de cara, porque a Kiki, então, começa, né? Saindo de casa para ir para fora e se afastar da família Uhum. e ir ter uma experiência, porque eles explicam que a ideia é que ela vá morar durante um tempo limitado em um lugar, para que ela aprenda, desenvolva os conhecimentos dela, amadureça e tudo mais, para depois ela sair de lá, né? A ideia é que ela fique 1 ano, 2 anos nesse lugar. Ou seja, ela basicamente estava indo no No intercâmbio. Eu vi intercâmbio. esse filme no meu segundo dia de intercâmbio. Eu tinha acabado de passar pela mesma coisa de dar tchau para minha família, ir para longe. Fui morar em Lyon, que é uma cidade super parecida com porque é uma cidade europeia, típica, que com o rio passando no meio. Então, a cidade parecia com onde eu estava e ela estava passando por coisas pelas quais eu estava passando. Ela tem a cena que ela vai buscando as coisas para comprar, para ter em casa. Eu tinha acabado naquela manhã de sair comprando as coisas que eu precisava para, né, de básico assim. Então rolou muito essa identificação no começo. E depois, eu tô vendo aqui que tem 10 minutos, eu não vou me demorar muito. E aí depois, então essa foi a primeira vez, então eu tinha 21 anos, eu já era crescido, e aí eu gostei muito. E depois, revisitando o filme, quando eu criei o canal, quando já tinha um Entreplanos e transformei isso na minha carreira de criativo independente, aí o filme começou a gerar identificação comigo dessa outra forma, né? De as ansiedades de você criar uma parada sua e saber se aqui, a ansiedade de será que eu vou conseguir transformar isso na minha carreira ou não, porque eu tô seguindo uma coisa que é a minha paixão, e ter os momentos que você simplesmente sente que você não está conseguindo fazer o que você quer, e você fica para baixo, e você fica sem energias, e você sente que você não consegue. Então, acaba sendo um filme que eu visito tanto nos momentos em que eu estou bem com o meu trabalho, quanto os momentos em que eu estou passando pelas dificuldades e pelas crises profissionais e pelas crises de motivação e o cansaço, a exaustão. É um filme que me conforta muito nesses momentos também. E por conta disso, ele acaba virando meio que o principal filme de cabeceira que eu tenho hoje em dia. Porque ele tá lá para eu curtir nos momentos em que tá tudo bem e quando eu preciso de um certo acalanto artístico vindo de um filme, eu sinto que ele me fornece muito isso, sabe? Não, eu entendo perfeitamente. E essa situação que você experimentou justifica plenamente a ligação que você tem com o filme. E só para fechar a conversa, no próprio filme, pelo menos eu entendi assim também, o Miyazaki apresenta uma espécie de versão futura da Kiki, que é aquela artista que mora no Sim. Floresta, né? Ela, não sei, A apesar de Úrsula. ser muito claro, mas não deixa de ser assim, a Kiki tem tudo para no futuro se tornar uma garota como ela. Exatamente, porque ela já passou pelo que a Kiki passou, ela orienta ela, e é isso, assim, Exatamente. às vezes é disso que você também precisa, às vezes você precisa de alguém para te dar a voz da experiência, para te dar uma tranquilizada, para que um dia você possa ser essa voz da experiência também. Exatamente. É isso, Max. Foi muito boa Muito essa bom. conversa, tá? E muito bom também trazer um filme que eu acho que muita gente vai se surpreender, né? Que normalmente espera assim algo, filme de cabeceira, um filme assim mais profundo, cabeça, esse tipo de coisa que no fundo, Alternativão, né? Assim. a relação que a gente tem com o cinema é muito mais ampla, né? E filmes assim que muitos podem considerar pequenos podem ser até pequenos na feitura dele, na importância dele num quadro maior, mas à medida que ele consegue tocar uma pessoa, ele já se torna grande, como é Não, o com certeza.
o serviço de entregas da Kiki. Ah, e uma recomendação final antes da gente encerrar. Sim, Outra coisa que esse filme também volta pra mim no dia a dia é porque tem duas canções que tocam no filme com vocal mesmo. São duas canções de uma cantora japonesa chamada Yumi Matsutoya. E esse filme me fez querer ir atrás da carreira da Yumi Matsutoya. Ela começou como Yumi Arai, depois mudou para Yumi Matsutoya. As músicas dela, ela começou a carreira nos anos 70. As músicas dela são maravilhosas, especialmente dos primeiros anos de carreira dela, anos 70. Trazem um conforto, todo esse sentimento que o filme causa, as músicas da Yumi Matsutoya também trazem, e eu escuto ela quase todo dia. Então fica a recomendação também para quem ainda não foi atrás da Yumi Matsutoya, ir atrás. beleza. Obrigado, Max, Valeu, Marden. e até o próximo Cinemarden. Até a próxima. Tchau, tchau.